Nesta aulinha nós vamos ensinar para você como fazer um cupcake de crochê. Então, o cupcake é este bolinho, ó, que na realidade é um docinho, ele vem com uma cerejinha em cima. E nós vamos ensinar você a fazer esses cupcakes para decoração. Então, os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça são fio 100% algodão, sobras de fio, porque vai bem pouquinho, na cor rosa, sobras de fio 100% algodão na cor vermelha e sobras de fio 100% algodão na cor azul. Você pode fazer as combinações que você desejar. Nós fizemos aqui um com marrom, rosa e vermelho, e agora nós vamos fazer um com rosa, vermelho e azul. Então, este fio não é aquele bem fininho, é um fio 100% algodão que a gente utiliza para fazer peças de vestuário, mas que nós vamos fazer agora o cupcake com ele. Nós vamos precisar de fibra para o enchimento. Nós vamos precisar de uma agulha de tapeçaria para algumas partes que vai costura. Então, uma agulha de tapeçaria que dê para passar esse fio que você vai trabalhar. E nós vamos utilizar agulha Clover 2,5 milímetros. Lembrando que a agulha, ela pode ser qualquer agulha 2,5 milímetros de qualquer marca. Ela é equivalente a 2,5 que nós estamos utilizando. Então, esses são os materiais que nós vamos precisar para fazer o nosso cupcake de crochê. Nós vamos começar o nosso cupcake pela base. Então, primeiro nós vamos fazer esse círculo, que é a base do nosso cupcake. Para isso, nós vamos começar fazendo, com o fio azul, 5 correntinhas. Então, você vai fazer a laçadinha inicial e você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Feitas as 5 correntinhas, você vai fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, formando um círculo de correntinhas. Dentro desse círculo, você vai fazer 10 pontos baixos. Então, você vai fazer 2 correntinhas para subir, que já equivale a um ponto baixo, e você vai fazer mais 9 pontos baixos dentro do círculo de correntinhas. Então, são 10 pontos baixos no total, contando com aquelas 2 correntinhas. Ó. Vai ficando assim, desse jeito. Depois que você terminar o círculo com os 10 pontos baixos, você vai dobrar a quantidade para a próxima carreira e vai fazer 20 pontos baixos. Então, nessas 2 correntinhas que você subiu no início da sua carreira, você vai na segunda e fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Para dobrar a quantidade de pontos para a próxima carreira, você vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto da base. Então, você vai subir 2 correntinhas, que já equivalem a um ponto baixo. Você vai no mesmo ponto de base das correntinhas e faz outro ponto baixo. E em cada ponto da base, você vai fazer 2 pontos baixos. 1, 2. 1, 2. Fazendo 2 pontos baixos em cada ponto da base, você vai dobrar a quantidade de pontos, passando para 20 pontos na carreira. Então, faça agora ao redor de toda a sua carreira. Terminada a carreira, você vai naquelas 2 correntinhas que você subiu no início da carreira, vai na segunda e fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Na próxima carreira, nós não vamos aumentar em todos os pontos, nós vamos trabalhar assim, fazendo 3 pontos e um aumento. Então, nós vamos subir 2 correntinhas, que já equivalem a um ponto baixo, e nós vamos fazer mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base seguinte. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Com as 2 correntinhas, nós já temos 3 pontos. Agora sim, nós fazemos o aumento. Então, no quarto ponto, você faz 2 pontos baixos nele. Agora, você trabalha 3 pontos baixos normalmente, um em cada ponto da base. E no ponto seguinte, você faz o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base.
Então, você vai trabalhar essa sequência, 3 pontos e um aumento, por toda a carreira. Terminada a carreira, seu trabalho ele vai ficando assim. Agora, você vai fechar a carreira também naquela segunda correntinha, daquelas duas que você subiu no início. Então, você vai na segunda e fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, nós vamos fazer assim, 5 pontos e um aumento. Veja que nós vamos deixando mais intervalo de pontos a cada aumento para o círculo ele ir ficando bem retinho. Então, agora nós vamos subir 2 correntinhas, que já equivalem a um ponto baixo. Nós vamos trabalhar mais 4 pontos baixos. Ó, um ponto em cada ponto da base. Então, nós temos 2 pontos, contando com as 2 correntinhas. O terceiro e o quarto. Mais um pontinho para completar os 5. Então, nós fizemos as 2 correntinhas, que já é um ponto, mais 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Depois de você trabalhar 5 pontos no total, no próximo ponto você faz o aumento. 2 pontos baixos nesse pontinho. Agora, você continua fazendo 5 pontos, um em cada ponto da base. 2, 3, 4 e 5. E no próximo ponto, você faz o aumento novamente. 2 pontos baixos naquele mesmo ponto. Trabalhe assim por toda a carreira. Novamente, chegamos então ao final de mais uma carreira. Você fecha na segunda correntinha daquelas duas do início, com um ponto baixíssimo, e você vai fazer a última carreira dessa base. Então, para a última carreira, você vai trabalhar assim. Você vai subir 2 correntinhas, que já conta como um ponto. Você vai fazer mais 6 pontos baixos, um em cada ponto da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, com as 2 correntinhas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Agora sim, você faz um aumento. 2 pontos baixos no próximo ponto da base. Então, a sequência para essa carreira vai ser assim, 7 pontos baixos e um aumento no próximo ponto. 7 pontos baixos, um aumento no próximo ponto. Você vai trabalhar assim por toda a carreira. Terminada aqui a última carreira, o seu trabalho ele fica assim. Observe que, às vezes, em algumas carreiras, por exemplo, nessa que eram intervalos de 7 pontos entre um aumento e outro, não quer dizer que aqui no último ponto você vai terminar com 7 pontos. Às vezes, depois de fazer o último aumento, sobram só 5 pontos ou sobram 4 pontos, não tem problema, você termina com os pontos que sobraram e fecha a carreira. Então, agora aqui nós vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo e nós vamos arrematar essa parte. Então, puxamos o fio por dentro desse último pontinho e arrematamos. Então, a base do nosso cupcake, ela já está pronta. Nós vamos esconder aqui o fio por uns 2 ou 3 pontinhos. Ó, vamos acabar lá pro lado avesso da nossa base. Ó, e vamos cortar aqui o fio do início e o fio aqui do finalzinho. Então, a base do nosso cupcake, que é essa parte redonda, ela já está pronta. Agora, nós vamos trabalhar essa parte, ó, que é a parte que fica sanfonadinha, ó, típica desse bolinho, ó, da forminha. Então, nós vamos fazer essa parte aqui agora. Ainda com o fio azul, você vai fazer agora o seguinte, você vai fazer aquela parte em separado. Então, você vai fazer a laçadinha inicial e você vai fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nessas 9 correntinhas, você vai fazer 8 pontos baixos. Então, você vai pular 1, 2 correntinhas a contar da sua agulha. E na terceira, você vai fazer um ponto baixo. Nos pontos seguintes, você vai fazer um ponto baixo em cada correntinha. Observe que aquelas 2 correntinhas que você pulou já contam como um ponto baixo.
Então, nós vamos ter 8 pontos aqui nessa carreira. Ó, nós vamos fazendo um ponto baixo em cada correntinha. Nós vamos ter 8 pontos aqui. Então, a primeira carreira, ela fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontinhos baixos aqui na nossa carreira, contando com as duas correntinhas que nós pulamos. Nós vamos trabalhar o ponto baixo em relevo para dar esse efeito de gaitinha no nosso cupcake. Então, o que nós vamos fazer agora? Para voltar à carreira, você vai subir duas correntinhas que já contam como um ponto baixo. Você vai virar o seu trabalho e você vai trabalhar só as alcinhas de trás dessas correntinhas que ficam por cima, ó, aqui da nossa carreira. Então, você pode notar que ficam umas correntinhas com uma alcinha para frente e uma alcinha para trás. Você trabalha só a alcinha de trás, faz o ponto baixo só na alcinha de trás. Sempre serão 8 pontos baixos em cada carreira. E nós vamos trabalhar dessa forma por 15 centímetros, trabalhando os pontos baixos só nas alcinhas de trás das correntinhas. Nós temos uma videoaula que explica como fazer mais detalhadamente, mais devagar, esse ponto baixo em relevo, que é a barrinha feita em ponto baixo relevo. Se você tiver dúvidas de como fazer, você pode assistir aquela aulinha que vai reforçar ainda mais. Então, note que aqui no último pontinho, que são aquelas duas correntinhas, você também tem que fazer. Sempre dando 8 pontos baixos em cada carreira. Para voltar, você sobe duas correntinhas, vira o trabalho e sempre trabalhando só nas alcinhas de trás dessas correntinhas que ficam sobre a carreira. Fazendo ponto baixo em cada uma, sempre dando 8 pontos por cada carreira. Então, agora você vai trabalhar dessa maneira por 15 centímetros no total. Ó, veja que os relevinhos, eles vão ficando assim, ó. Vai ficando esse relevinho na carreira, essa dobrinha, ó. Então, trabalhe agora por 15 centímetros no total. Depois que você trabalhar 15 centímetros de ponto baixo relevo, ele vai ficar desse jeito. Observe que ficam as ondinhas, ó, como se fosse uma gaitinha. Então, depois nós vamos fazer a montagem com a parte de baixo. Depois que você trabalhou os 15 centímetros, você arremata. Só que na hora de cortar o fio, você deixa um pedacinho de fio sobrando. Por quê? Nós vamos ter que unir esta pontinha com esta pontinha e depois costurar lá com a parte de baixo. Então, para essa pontinha, você já deixa o fio aqui no ponto do arremate. Antes de puxar o fio, você corta e deixa um pedacinho de fio sobrando para fazer a costura das duas pontinhas. Então, agora você reserva. E nós vamos fazer a parte rosinha, que é essa parte do círculo. O biquinho é feito só no final. Então, nós vamos fazer essa parte rosa e a cerejinha. Agora, com o fio rosa, então, você vai começar fazendo a laçadinha inicial. E fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fechar essas 5 correntinhas na primeira com um ponto baixíssimo. Fechadas em círculo, dentro desse círculo de correntinha que você fez, ó, que você formou um círculo. Dentro desse círculo, você vai fazer 10 pontos baixos. Então, você vai subir duas correntinhas, que já equivalem a um ponto baixo, e você vai fazendo dentro do círculo os outros 9 pontos. Já prendendo aquele fiozinho do início, ó, pegando na hora que você faz o ponto e prendendo ele atrás. Então, nós temos aqui já 3 pontos baixos, 4, 5. Você vai fazer até atingir 10 pontos baixos na carreira. Depois que você tiver os 10 pontos baixos na carreira, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo na segunda daquelas duas correntinhas que você subiu no início. Então, você vai na segunda e fecha a carreira com um ponto baixíssimo.
Na próxima carreira, você vai dobrar a quantidade de pontos. Então, você vai subir agora 2 correntinhas. E no mesmo ponto da correntinha, você já faz outro ponto baixo. E em cada ponto baixo da base, você vai fazendo 2 pontos baixos nele. Assim, você de 10 passa para 20 pontos baixos. Ó, 2 pontinhos em cada ponto. Até o final da carreira. Terminada a sua carreira com 20 pontos, você vai fechá-la com ponto baixíssimo. Sempre fecha na segunda correntinha, daquelas 2 que você iniciou a carreira. Na próxima carreira, você vai fazer as 2 correntinhas para subir. Você vai trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base nos 2 seguintes. 1, 2. Então, com as 2 correntinhas, você tem 3 pontos baixos. No próximo ponto, você vai fazer o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no próximo, você faz 2 pontos baixos para aumentar naquele mesmo ponto. Você vai fazer 3 pontos e um aumento por toda a carreira. Terminada a carreira novamente, você fecha a carreira com ponto baixíssimo. Na próxima carreira, você vai trabalhar 5 pontos e um aumento. Então, você sobe as 2 correntinhas, que já conta como um ponto. Você faz mais um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e 4 pontos baixos. Somando com as 2 correntinhas, nós já temos 5. Agora sim, você faz um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Você vai trabalhar essa sequência de 5 pontos e um aumento no próximo ponto por toda a sua carreira. Terminada a carreira, que nós terminamos com 4 pontos, porque depois do aumento sobraram só 4 pontos. Você fecha a carreira com ponto baixíssimo. E na próxima carreira, a sequência vai ser 7 pontos e um aumento. Então, você sobe 2 correntinhas, faz mais 6 pontos baixos, um em cada ponto da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, somando com as correntinhas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. No próximo ponto baixo, você faz um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 7 pontos e um aumento é essa sequência que você vai trabalhar por toda a carreira. Terminada a carreira, você vai fechá-la com ponto baixíssimo. E agora você vai trabalhar 3 carreiras de ponto baixo sem aumento nem diminuição, simplesmente ponto sobre ponto. Você vai subir 2 correntinhas, sempre no início de cada carreira de ponto baixo, e você vai fazer um ponto baixo em cada ponto de base por 3 carreiras. Vai ficando desse jeito. Quando você terminar as 3 carreiras, o seu trabalho ele vai ficar assim, só que o lado direito ele está ficando para dentro. Então, você vira, ó, ela já vai fechando, observe aqui. Agora, você vai fazer essa carreira com diminuições, a próxima. Então, o que você vai fazer? Você vai subir 2 correntinhas, que já equivalem a um ponto baixo. Você vai fazer mais 3 pontos baixos, um em cada ponto da base. 1, 2 e 3. Então, somando com as 2 correntinhas, nós temos 4 pontos. Agora, nós fazemos uma diminuição. Então, a diminuição, você vai fazer assim. Você vai no próximo ponto da base, introduz a agulha, puxa uma laçada e segura na agulha. Vai no próximo ponto, introduz a agulha, puxa uma laçada, segura na agulha. Quando você tiver 3 pontinhos na sua agulha, você pega outra laçada e tira todos de uma vez só, fazendo assim uma diminuição de ponto baixo. Agora, você trabalha 4 pontos baixos normalmente,
3 e 4. E nos próximos 2 pontos você faz a diminuição. Então, puxa uma laçada, segura na agulha, vai no próximo ponto, puxa uma laçada, segura na agulha, com outra laçadinha você tira os pontos. Você vai trabalhar 4 pontos, uma diminuição, ao redor de toda a sua carreira. Quando você terminar essa carreira da diminuição, você vai fechá-la também com ponto baixíssimo. E a próxima carreira você vai trabalhar normalmente, sem aumentar nem diminuir. Então, você sobe 2 correntinhas e trabalha um ponto baixo em cada ponto de base, por toda a carreira. Vai ficando desse jeito. Terminada a carreira, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo, como todas as outras que você fez, e você vai arrematar essa parte. Então, nós arrematamos aqui, escondemos por uns 2 pontinhos para deixar para o lado de dentro só, porque depois nós vamos fazer a união, então esse fio ali não vai aparecer. Então, veja que nós já temos aqui a parte de cima, já temos a parte ao redor e já temos a base. Agora, nós precisamos fazer a cerejinha para depois fazer a montagem. Então, nós vamos fazer agora com o fio vermelho a nossa cereja. Para nós fazermos a nossa cerejinha, você vai começar fazendo a laçadinha inicial e fazendo 3 correntes. Fechando a terceira correntinha que você fez na primeira com um ponto baixíssimo. Então, ele fica só um buraquinho ali entre as 3 correntes, ó, no qual você vai fazer 6 pontos baixos. Então, você vai subir 2 correntinhas, que já equivalem a um ponto baixo, e você vai fazer o segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E você vai fechar essa carreira com um ponto baixíssimo na segunda correntinha daquelas 2 que você subiu no início. Então, vamos deixar o fio do início lá para baixo e vamos fechar a carreira. Fechada a carreira, agora você vai dobrar a quantidade de pontos. Na próxima carreira, você vai fazer 12 pontos baixos. Então, você vai subir 2 correntinhas, que já equivalem a um ponto. Naquele mesmo ponto das correntinhas, você faz, ó, outro ponto baixo. E em cada ponto da base, você vai fazer 2 pontos baixos, para a gente poder dobrar a quantidade e passar para 12. Ó. Então, em cada ponto da base, você faz 2 pontos baixos. Serão 12 pontos baixos no total para essa carreira. Fizemos aqui, então, os 12 pontos. Agora, nós fechamos a carreira com um ponto baixíssimo, ó, na segunda correntinha, daquelas 2 que você subiu no início. Você corta esse fiozinho do início para não ficar mais atrapalhando. E agora, você vai trabalhar mais 2 carreiras de 12 pontos baixos. Então, você vai subir 2 correntinhas e vai fazer ponto sobre ponto. Então, serão mais 2 carreiras agora de 12 pontos baixos. Vai ficando desse jeito. Trabalhadas as 2 carreiras de 12 pontos baixos, o direito do ponto ele vai ficando para dentro. Então, você vira o direito para fora
E agora nós vamos começar a fazer as diminuições para fechar a nossa bolinha, a nossa cerejinha. Então, as diminuições elas vão ser feitas assim. Você vai subir 2 correntinhas para começar. Você vai trabalhar um ponto baixo normalmente no próximo ponto. Nos 2 pontos seguintes, você vai pegar os 2 juntos. Então, você introduz a agulha, puxa a laçada no próximo ponto e segura essa laçada na agulha. Faz a mesma coisa no ponto seguinte e pega outra laçadinha fechando os pontos todos na sua agulha. Você fez uma diminuição. Agora você trabalha um ponto baixo normalmente e faz a diminuição novamente nos 2 próximos pontos. Então, no próximo ponto, puxa uma laçada, segura na agulha, faz a mesma coisa para o ponto seguinte. Quando tiver 3 pontinhos na sua agulha, você pega outra laçada e tira todos de uma vez. Ó, a bolinha ela vai fechando. Então, um ponto baixo normalmente para deixar um ponto de intervalo e novamente outra diminuição. Ó, você vai dobrando assim para facilitar o trabalho. Então, um ponto baixo de intervalo e termina aqui com a diminuição. E agora você fecha a sua carreira na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Ó, aquelas 2 que você subiu no início, você vai na segunda e fecha com ponto baixíssimo. Como nós estamos quase fechando aqui a nossa bolinha, a nossa cereja, você tem que encher com fibra antes de terminar, ó, de fechar ela. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho de fibra, ó, e você vai colocar ali, ó, dentro da sua bolinha, para dar o formato redondinho para ela. Você pode colocar com o dedo mindinho, pode empurrar a fibra ou qualquer outro objeto. Você vai encher, deixar ela bem firme, bem redondinha, ó. Quando você deixar ela redondinha, aí sim você vai fechar totalmente. Depois esses excessos de fio, você retira depois no final quando você fechar a bolinha. Então, agora você vai novamente subir 2 correntinhas para começar. Você vai fazer um ponto baixo de intervalo e novamente as diminuições. Pega uma laçadinha no próximo ponto, segura na agulha, pega outra, segura na agulha e tira os pontos. Então, você vai fazer agora um ponto baixo, uma diminuição por toda a carreira e vai fechar a carreira. Veja que nós ainda temos, ó, um pequeno buraquinho ali em cima da nossa bolinha, quando nós fechamos a carreira. Então, você pega no próximo ponto, agora sem subir as 2 correntinhas, segura na agulha. O próximo ponto, segura na agulha, ó, introduz bem ali no próximo ponto e fecha com outra laçadinha. Então, você fechou a sua bolinha. Agora, você pode arrematar, ó, e cortar o fio. Você deixa um pedacinho de fio aqui no final para fazer a aplicação também depois. Então, a bolinha ela já está pronta, ó, já com a fibra, para nós fazermos a montagem. Então, o que você vai fazer agora? A primeira coisa para a montagem, nós vamos aplicar a cerejinha na parte rosa, já para deixar aplicada. Então, nós vamos pegar o fio do arremate que sobrou e nós vamos passar aqui na nossa agulha de tapeçaria para fazermos a aplicação lá na parte rosa. Vamos colocar o nosso fio aqui na nossa agulha. Ó. O direito, você introduz a agulha por ele, pelo direito, saindo com a agulha lá para a parte de dentro da sua parte rosa e puxa a bolinha assim. Ó. Ela vai ficar desse jeito. Lá por dentro, ó, você segura a bolinha bem firme para ela não ficar frouxinha na parte de fora
e você vai aplicar nesses pontinhos só no lado de dentro da parte rosa, não pode aparecer o fio lá para a parte de cima. Então, você passa só por uns pontinhos que ficam aqui por dentro da parte rosa e vai aplicando, ó. Desse jeito. Como se você estivesse arrematando, ó. Você introduz a agulha num próximo pontinho, só na parte de dentro, puxa o fio e passa a agulha por dentro daquela laçadinha que se forma quando você puxa o fio. Você vai fazer isso ao redor de toda essa base aqui onde ficou a parte vermelha que aparece ali da bolinha, para prender ela toda aqui por dentro. Então, essa aplicação ela não vai aparecer, justamente porque ela fica só pela parte de dentro, ali da partezinha rosa. Se quiser, você pode pegar uns pontinhos da bolinha ali que aparece, para fixar ainda mais ela, ó. Pega junto com a parte rosa e faz o pontinho. Ó, veja que nós já estamos chegando naquele ponto do início, onde nós começamos a fazer a aplicação. Ó. E vamos fazer aqui o último ponto. Ó, então, a bolinha ela já ficou totalmente fixa já aqui na parte de cima da parte rosa. Então, agora nós vamos arrematar. Puxa a agulha ali por uns pontinhos, por baixo de um pontinho, passa ela por baixo dessa laçadinha que se formou, faz isso novamente. E corta o fio. Ó. Então, ela já está aplicada aqui na parte de cima da parte rosa. Agora, nós vamos deixar ela reservada. E nós vamos fazer a aplicação ou a junção dessas duas partes. Então, primeiro que nós temos que fazer, nós temos que costurar essas duas partes, essas duas pontinhas aqui da parte que foi feita em ponto baixo relevo, para depois costurar ela com a parte de baixo. Então, é o que nós vamos fazer agora. Você vai pegar aquele fiozinho que você deixou sobrando quando você fez o arremate dessa parte, vai colocar na agulha de tapeçaria. Você vai pegar pontinha com pontinha, ó, desse jeito, e você vai fazer a união dessas duas pontinhas assim. Você está desse lado, você passa lá para o outro lado, bem na pontinha lá do outro lado. Você vai introduzir a agulha na próxima correntinha e sair na seguinte, daquele lado. Agora, você vem deste lado, ó. Ficam sempre umas correntinhas em cima da carreira. Então, você introduz a agulha numa delas e sai na seguinte. Novamente, introduzo a minha agulha lá do outro lado, naquela correntinha que fica por cima da carreira e saio na próxima. Venho desse lado e faço a mesma coisa. Assim você vai fazendo a costura e unindo até chegar a essa pontinha aqui para nós fecharmos, ó. A união ela vai ficando assim. Quando você unir totalmente, fazer a costura totalmente das duas pontinhas, você vai passar a agulha lá pro lado de dentro. Ó. Assim, vai virar a peça e vai arrematar aqui pelo lado de dentro. Passando a agulha por baixo de dois pontinhos só pelo lado de dentro e arrematando por dentro dessa laçadinha que se formou a hora que você puxou o fio. Faz isso 2 vezes. Ó, esconde o fio aqui por uns 2 pontinhos, só pelo lado de dentro, e corta o fio. Então, você já tem aqui o seu círculo formado.
E agora nós vamos fazer a aplicação dele no círculo redondinho lá de baixo. Para nós fazermos a união dessas duas partes, a primeira coisa que você deve observar é o direito da parte redondinha. Ele tem que ficar para fora, porque essa parte do avesso é que vai ficar para dentro. Então, aqui você tem o avesso, aqui você tem o direito, você deixa o direito para baixo e une aqui desse jeito. Primeira coisa que você vai fazer, ó, é amarrar o fio da união. Então, nós pegamos aqui um pedaço de fio azul, mais ou menos uns 70 centímetros, 60, e nós vamos passar aqui por dois pontinhos, por um pontinho que fica nessa parte do ponto baixo em relevo e pegando um pontinho lá da parte do círculo. Vamos passar aqui até ficar só uma pontinha para a gente fazer um nozinho e emendar aqui o nosso fio para fazer a costura ou a união. Então, nós vamos dar dois nozinhos. Assim. Agora, você vai começar a fazer a união. Como você vai fazer? Ó, deixa esse fiozinho da amarração lá pra dentro. Você vai vir só na alcinha de dentro das correntinhas que ficam sobre a carreira. Então, observe que nós temos ali as correntinhas. Você vem só na alcinha de dentro delas e passa a agulha da frente aqui pra trás, puxando todo o fio. Fez isso, agora você vem nessa parte do ponto baixo em relevo e faz a mesma coisa. Ó. Você vem só nas correntinhas que ficam sobre a carreira, na alcinha de dentro, e passa a agulha daqui pra lá. Ó. Vai lá na parte da frente e faz a mesma coisa. Vem lá da frente aqui pra trás. Agora, vai daqui de trás, pegando só a alcinha de dentro da corrente e sai pela alcinha de dentro da outra corrente, ó, lá da frente. Você vai fazer essa união, nós chamamos de união invisível, por toda a carreira. Saiu aqui atrás, agora você pega na alcinha de dentro dessa correntinha e sai na alcinha da outra. Sempre só pegando as alcinhas de dentro das correntinhas. Então, você vê que a união ela vai ficando assim, ó. Você tem que ir sempre fazendo a união, mas ao mesmo tempo observando para que não sobre nem pontos da parte de baixo, nem pontos dessa parte do ponto baixo relevo. Para que ela acabe fechando certinho, sem franzir nenhuma das partes. Então, costure agora até o final, ó, tirar a fibra daqui, ó, até unir essas duas partes totalmente. Ó, a união ela vai ficando assim. Quando você chegar ao final da sua união, ela vai ficar assim. Você vai no último pontinho, quando você fez o último ponto, você vai levar a sua agulha lá pro lado de dentro, pro lado avesso agora, para fazer o arremate lá pelo lado avesso. Ó. Então, você puxa todo o fio aqui pra dentro. Você passa a agulha aqui por uns dois pontinhos só pelo lado de dentro da peça. E passa a agulha novamente por dentro dessa laçadinha que se formou aqui quando você puxou o fio. Ó, fez uma vez, faz duas vezes para garantir. E agora você pode cortar o fio. Ó. Então, essa parte de baixo, que é essa partezinha aqui, ela já está pronta. Depois, quando a gente encher com fibra, ela vai ficar com o formato bem certinho, ó. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós já temos a parte de cima, já temos a parte de baixo, ó. Veja que nós já temos as duas partes aqui. Agora, nós vamos fazer a união dessa parte azul com essa parte rosa
fazendo esse biquinho que já une as duas partes. Para nós fazermos o biquinho, nós vamos usar o fio rosa e nós vamos aqui unir desse jeito, ó. Então, você dobra dessa forma, onde você vai começar a unir, você pode dobrar assim desse jeito, porque nós vamos passar o fio, ó, pegando o ponto da parte rosa, você vai pegar as duas alcinhas da corrente normal, com as duas alcinhas da corrente da parte azul. Você vai puxar o fio rosa ali por dentro. E você vai fazer o nozinho inicial, para começar o biquinho. Então, aqui nós vamos fazer um nozinho. Ó, 2 nozinhos. Deixa esse fio do nozinho para a parte da frente, porque à medida que nós formos fazendo o biquinho, nós vamos pegando ele. Então, você vai pegar agora e fazer o seguinte. No mesmo ponto que você fez nozinho, você introduz a agulha, pegando as duas partes sempre agora. Você vai fazer o biquinho já unindo. Então, você puxa a laçadinha aqui para frente e faz 2 correntinhas, que equivalem a um ponto baixo. Você faz agora mais 3 correntinhas, que seriam as correntinhas que você iria subir depois do ponto baixo. Você vai pegar uma laçada, você vai vir nesse mesmo ponto e fazer mais 3 pontos altos. 1, tudo no mesmo ponto das correntinhas que você subiu. 2 e 3. Agora, você pula, ó, você já segurou o fiozinho do início. Então, agora você pula um ponto da parte rosa e um ponto da parte azul, vai no próximo ponto pegando os 2 pontinhos das duas partes e prende esse biquinho com um ponto baixo. Depois do ponto baixo, você sobe 3 correntinhas, pega a laçadinha, vem nesse mesmo ponto, sempre pegando as duas partes e faz aqueles 3 pontos altos. 1, 2, 3. Novamente, pula um ponto da parte rosa, pula um ponto da parte azul, introduz a agulha no próximo ponto da parte rosinha e lá com o azul também, puxa o fio e prende com ponto baixo o biquinho anterior. Você vai fazer esses biquinhos, ó, até unir as duas partes, de forma que vai sobrar só um buraquinho para a gente encher de fibra e depois terminar o biquinho e finalizar o nosso cupcake. Você tem que também observar que à medida que você vai pegando os pontos da parte rosa, não sobre da parte azul. Então, se você tiver que pular uns 2 pontinhos da parte azul, não tem problema. Porque como você vê aqui, o biquinho, ele tapa, você não vê a união da parte azul. Então, se você ver que vai sobrar alguns pontos na parte azul, você pula 2 da parte azul e vai pegando, acertando as duas partes até ela finalizar bem certinho, ó. Vamos fazer o biquinho mais uma vez. Depois que você prendeu com ponto baixo, você sobe 3 correntes, vem naquele mesmo ponto do ponto baixo, ó, e faz os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pula um ponto da parte rosa, vai no próximo e pega lá embaixo no azul também, fazendo um ponto baixo para prender o biquinho. Ó, então, o biquinho ele vai ficando assim. Ó. Você vai fazer esse biquinho até chegar mais ou menos aqui nessa parte, onde vai sobrar só um buraquinho que nós vamos encher com fibra para dar a forma para o nosso cupcake e depois vamos terminar e finalizar. Então, ele vai ficando desse jeito. Quando você fazer o biquinho, que você ver que sobra só um buraquinho aqui para fazer o restante da união, você vai colocar a fibra. Primeiro, você estica bem o ponto para que ele não escape e você vai enchendo de fibra. Então, você vai pegando um pouquinho de cada vez e vai colocando ali dentro do buraquinho, ó.
Você tem que dar o formato certinho para sua peça. Então, nós vamos pegando a fibra e colocando ali dentro, até encher bem ali o nosso cupcake. Você pode colocar primeiro para a parte de baixo, vai dando a forma certinha. Ó, veja que ele já vai ficando mais redondinho. E depois você faz para a parte de cima. Ó, você vai enchendo de fibra assim. Então, encha toda essa parte azul, deixe bem durinha, bem redondinha. Depois você enche toda a parte rosa. Depois que você encher com bastante fibra, o seu cupcake ele vai ficar assim, ó, bem fofinho, bem firme. Então, agora você vai retomar aquele ponto que você tinha deixado à espera. Você vai subir naquele ponto as 3 correntinhas. Você vai fazer ali, naquele mesmo ponto, os 3 pontos altos. Você vai continuar com o seu biquinho, fazendo o espaço restante que falta. Ó, sempre cuidando para pegar as 2 partes. Então, 2 pontos altos. Ó, 3 pontos altos agora. Pulamos um pontinho da parte rosa e introduzimos a agulha no próximo ponto. E pegamos lá embaixo, retinho na parte azul, prendendo com um ponto baixo. Você vai fazer o biquinho, então, até chegar aqui no finalzinho, onde nós vamos ensinar você a fechar a carreira e arrematar. Quando você fizer o último biquinho da união, ó, seu cupcake já estará todo fechado. Então, agora, para fechar essa carreira, depois que você fez os 3 pontos altos, você vem bem na base do primeiro biquinho, no primeiro pontinho dele, e você fecha ali com um ponto baixíssimo. Pegando um pontinho, ó, e fechando com um ponto baixíssimo. Agora você já pode arrematar. Depois que você arrematar, você esconde o fio do arremate aqui por algumas correntinhas do próprio biquinho inicial, acabando lá para a parte de baixo do biquinho. Ó, uns 4 pontinhos para ficar bem seguro. E aí você pode cortar o fio. Do início e do final. Ó. Depois que você terminar, você amassa um pouquinho para ele ficar bem rechonchudinho, bem redondinho, ó. E molda ele certinho. Então, o nosso cupcake ele já está pronto, ó, como o primeiro que nós fizemos, só que agora coloridos. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um cupcake em crochê.